Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces toda. Salmo 39, Salmos 139, verso 1 ao verso 4. Seja muito bem-vindo. Estamos agradecidos a Deus por mais uma noite, mais um dia de bênção o Senhor nos permite. Queremos colocar a nossa vida nas mãos dele no decorrer desse dia. É a nossa primeira audiência com o Eterno e nós queremos clamar a Ele que esteja ao nosso lado no decorrer de todo esse dia, dos planos que elaboramos para o dia de hoje. O salmista Davi nos abençoa logo agora pela manhã, no Salmo 139, verso 1 ao verso 4, dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa é a mais pura verdade. Ele sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. Somente Ele pode penetrar os nossos pensamentos. Ele esquadrinha todo o nosso andar, o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Ainda que a palavra não chegue à nossa língua, Ele já conhece todos os nossos pensamentos. Essa é a nossa maior certeza, esta é a nossa maior segurança. Eu quero, nessa manhã, nós estamos estudando hoje o último capítulo da carta do apóstolo Tiago. E nessa manhã quero convidar você a ter a sua Bíblia nas mãos no capítulo 5, no verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Martinho Lutero julgou equivocadamente a carta de Tiago, dizendo que era uma epístola de palha. Certamente, seus 5 primeiros capítulos possuem conteúdos sólidos, como nós já estudamos até hoje. Você pode ver que são exortações que falam ao nosso coração, nos levam a viver um verdadeiro cristianismo. Dos 108 versículos, contém 54 verbos imperativos que nos mostram que essa carta é uma carta inspirada e iluminada pelo Espírito Santo para conduzir os cristãos que estão vivendo nesses últimos momentos da história dessa terra. Tiago, na verdade, conheceu Jesus pessoalmente, teve um relacionamento pessoal com o Senhor. Essa epístola ela pode ser a mais antiga carta escrita por um apóstolo para que pudesse chegar aos nossos dias. Portanto, eu hoje, agora pela manhã, quero convidar você, se você ainda não desenvolveu um apreço especial por essa carta, quero pedir a Deus que Ele leve o teu coração a ter uma sensibilidade maior com a leitura desse livro. Porque aqui nós encontramos orientações que eu tenho certeza que são de grande valor para os momentos que nós estamos vivendo. O conselho do apóstolo Tiago, que são as suas últimas palavras aqui na sua carta, estão aqui no verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O seu conselho é preciso. Os momentos que nós estamos vivendo não é momento para que nós possamos acumular tesouro. O momento que nós estamos vivendo é momento para que nós investamos na pregação do Evangelho. O momento que nós vivemos é necessário ponderar, ter o suficiente para cada dia e investirmos naquilo que de fato redunda para que muito em breve nós possamos nos encontrar com o nosso Salvador Jesus. É claro, sim, não estou falando para você que você não deva estruturar a sua família, pensar no dia de amanhã, mas que seja o suficiente e aquilo que pode exceder, nos prender nessa terra, como aconteceu com a esposa
que não seja essa tentação que nos tire da eternidade. Jesus mesmo, quando um dia esteve aqui nessa terra, capítulo de Mateus, capítulo 6, o verso 19 do livro de Mateus, ele diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mateus capítulo 6, o verso 19. Jesus advertiu aqueles que viveram naquele período, e Tiago já menciona aqueles que vivem nos últimos dias, e entendemos que as palavras de Jesus são atuais para os momentos que nós estamos vivendo. Mas o tolo não atenta para os conselhos que estão na Bíblia e acabam nos momentos que estão vivendo, criando uma armadilha para que no desfecho final do planeta Terra seja uma armadilha para que ele mesmo possa cair. Como aconteceu com a esposa de Ló. Olhou para trás na lembrança da riqueza, do ouro, da prata, da conta do banco e acabou lhe tirando a vida eterna. Os conselhos bíblicos são atuais e nós precisamos olhar para a nossa vida e fazermos uma análise. O que é que hoje tem nos prendido nessa terra? O que é que hoje tem arraigado o nosso coração a permanecer aqui nesse mundo? Nós temos que entender, nós estamos com os nossos pés nessa terra, mas os nossos olhos devem estar na eternidade. Jesus mesmo um dia, no livro de Lucas capítulo 12, verso 20, ele disse: mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? São palavras que nós precisamos refletir nessa manhã. A má administração dos bens, de fato, é uma prova clara de que alguém não está se preparando para se encontrar com o Senhor. Quando alguém não consegue entender que tudo o que nós recebemos são dádivas de Deus para que nós possamos ser abençoados, é uma prova clara que Ele está abençoando o seu filho. Mas Ele nos abençoa como abençoou Abraão e a nação de Israel. Nós não podemos nos esquecer disso para abençoar outras pessoas também. Quantos filhos que precisam que nós possamos ir na sua direção para ajudá-los a eles entenderem que Jesus Cristo é Salvador e um dia vai voltar aqui a essa terra. Mas os ensinamentos do apóstolo Tiago é tão pertinente com respeito a esse tema, mas não menos diferente quando ele também está falando com respeito como nós administramos a nossa boca ou a nossa língua no que diz respeito à vida de outras pessoas. No verso 11 ele fala: no sofrimento, na paciência, os profetas de Deus perseveravam firmes no caminho do Senhor. E ele menciona no verso 11 uma prova clara bíblica de alguém que foi paciente no momento da provação, é a pessoa de Jó. Redundou num fim que nem ele mesmo esperava. Depois de tudo, ele foi restituído de todas as bênçãos que ele tinha perdido, da mesma forma como Elias viveu nesse mundo, um homem de fé, carnal como eu e você, um ser humano, mas viveu uma vida de oração ligada ao Senhor. E ele representa um grupo de pessoas que um dia não irão passar pela morte e serão levados para o céu. Realmente, a vida desses dois homens que são mencionados aqui na carta do apóstolo Tiago é um exemplo para todos nós. É uma referência. Nós precisamos pedir a Deus que as qualidades desses homens sejam nítidas, vistas em nossa vida. De todos os livros históricos que nós encontramos no Antigo Testamento, o livro de Jó é o único que apresenta uma cena visível do invisível que existe nesse mundo. A luta entre o bem e o mal. A luta entre o anjo de Deus e o anjo do mal, entre Deus e Satanás. O grande conflito aqui nesse livro é desvendado e nós possamos a entender, ver de fato com os nossos olhos pela fé o grande conflito. Jó era um homem íntegro, que temia Deus, que amava o Senhor. A Bíblia mesmo fala que ele se desviava do mal. Satanás, como nós conhecemos, sugeriu que Deus tirasse as suas bênçãos sobre a sua vida, que ele o negaria.
E Deus então falou, você pode tocar na saúde de Jó, mas você não pode tirar a sua vida. E Satanás, assim como nós sabemos, conhecemos perfeitamente, ele o fez. Seus filhos, animais, riqueza, tocou na sua saúde, não lhe tirou a vida, mas Jó se manteve fiel ao Senhor. No sofrimento, Jó se manteve paciente, confiante no Senhor, como está lá no verso 10. Já Elias era um homem também semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Mas o diferencial na vida de Elias foi um homem de confiança no Senhor. Diante dos sacerdotes de Baal, de Jezabel, ele se manteve seguro, crendo que Deus estaria ao seu lado, como Deus se manifestou, dando provas claras de que ele honra um servo fiel. Nesses dois servos, homens de Deus, irmãos, amigo, nessa manhã nós encontramos características que são características do povo remanescente de Deus nos últimos dias em que nós nos encontramos, que é a perseverança. O livro de Mateus, capítulo 24, verso 13, diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse receberá a salvação. Sabemos que nós iremos nos deparar com dificuldades extremas, problemas, perseguições, difamações, mas nós precisamos ter a garantia, o nosso nome poderá ser manchado, mas não permita que o teu caráter seja manchado, que alguém jogue o seu nome na lama, se assim for necessário, mas que o teu caráter não vá à lama, que o seu caráter seja razão para ser elogiado pelo céu. Jó, claramente no final da sua vida, ele declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Depois, revestido esse meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos viverão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó, capítulo 19, verso 25 ao verso 27. Jó representa uma classe de pessoas que irão dormir o sono da morte, mas um dia irão ressuscitar. Elias já representa uma outra classe de pessoas, aqueles que verão Jesus Cristo em vida, e os seus corpos serão transformados, revestidos da imortalidade, e viverão com o Senhor por toda a eternidade. Eu quero nessa manhã pedir a Deus que essas mensagens invadam o nosso coração, que a atmosfera celestial inunde a nossa vida, que nós possamos a cada dia viver nessa terra com os nossos olhos voltados para o Senhor. Quando olho para a vida desses dois homens, eu começo a imaginar, parece que na agenda desses homens só tinha coisas da eternidade, só tinha temas eternos. Eu creio que eles pensavam mais no céu do que nessa terra. Pensavam em ter uma vida de oração com Deus. Pensavam em viver uma vida em fidelidade à palavra do Senhor. Pensavam no sacrifício de Jesus Cristo. Pensavam nos anjos que estavam aqui ao seu redor. Pensavam na Nova Jerusalém. Olhando para a vida desses homens, me parece que as suas agendas eram de fato celestial. Mas quando nós pensamos na nossa agenda, o que é que existe nela? Será se na nossa agenda nós encontramos ações que são da eternidade? Ou encontramos apenas temas que são dessa terra? Contas para pagar, problemas para resolver, viagens para fazer, ir ao banco, ir à faculdade? Ou nós encontramos na nossa agenda pauta que estão de acordo com a vida celestial? Eu quero pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos nessa manhã, que guie a nossa vida. Bondoso Deus e Pai, nessa manhã mais uma vez nos voltamos para Ti. Reconhecemos que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Fica conosco, guia a nossa caminhada, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e te conceda paz.